Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus que nos concede a bendita oportunidade de retornarmos aqui para compartilharmos com os nossos irmãos, professores, alunos, amantes da escola dominical, uma boa porção da palavra de Deus, baseado nos textos bíblicos, baseado no tema da lição da escola dominical para o próximo domingo, especial da classe de jovens, em que estaremos estudando o tema Eu Creio em Deus Filho. Tenho certeza que você que é professor de jovens, você que é aluno da classe de jovens ou classe de mocidade de sua igreja, foi enriquecido e abençoado por Deus através do nosso primeiro estudo da semana passada, em que estivemos estudando Eu Creio em Deus Pai, e que hoje também esse nosso estudo será um estudo abençoador para a sua vida. Desde já eu quero pedir a você que, se você gostar do nosso vídeo, se você gostar dos comentários que nós trazemos aqui, se você tiver alguma pergunta a fazer, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, porque o livro dos Provérbios diz que aquele que ouve a crítica construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma opinião, que nos dê ela com sabedoria, com amor, com carinho, comente aí, na parte dos comentários em nosso vídeo. Se você gostar, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, pelo WhatsApp. Chame os seus amigos, os seus irmãos, especialmente aqueles que trabalham com o ensino da Palavra de Deus voltado para os jovens, a estarem aqui semanalmente acompanhando os nossos vídeos. Eu tenho certeza que será enriquecedor para todos e Deus irá muito recompensá-lo. Muito bem, esse trimestre que estamos com uma lição específica para o público jovem, com o nosso novo currículo da CPAD, onde o tema geral que estamos estudando, já iniciamos semana passada, é Eu Creio, revelando suas convicções, ou revelando ao mundo suas convicções cristãs, uma lição com temas bastante pertinentes, focado no público jovem de nossa igreja. Nós iniciamos e estaremos durante esses 3 primeiros domingos estudando a Trindade ou a Trinidade. No primeiro domingo estudamos sobre o Pai, vimos alguns de seus atributos e alguns atributos gerais de Deus, que são atributos partilhados entre a Trindade e entre as 3 pessoas da Trindade. Hoje estaremos especificamente vendo alguns dos atributos ou algumas questões referentes ao Filho. E no próximo estudo, querendo Deus, estaremos estudando sobre a terceira pessoa da Trindade, a saber, o Espírito Santo de Deus. Muito bem, a nossa lição ela traz aqui, com comentários do pastor Alexandre Coelho, alguns pontos importantes sobre a vida, a obra e a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que o professor ele leia todos os textos bíblicos, além da leitura bíblica que está aqui proposta, como todas as referências bíblicas que aqui estão ofertadas, e que nós, enquanto professores, ensinadores da Palavra de Deus, ou mesmo você, aluno, que quer ter um conhecimento maior sobre esses temas, você se debruce sobre a Bíblia Sagrada todos os dias, em busca de conferir na própria Palavra de Deus, que é a nossa fonte inequívoca de verdade, que é a nossa regra de fé e prática, as respostas para as perguntas que forem, ou as dúvidas que forem sendo suscitadas a partir do estudo destas nossas lições. É bom que você confira, especialmente tratando aqui de Jesus Cristo, você confira os evangelhos, você confira as cartas
pastorais, as epístolas, você confira o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, e vejam o que pregavam os apóstolos de Cristo, e vejam o que escreveram os evangelistas, como escreveram, com que objetivo escreveram, e você vai ver que alguns dos pontos, ou todos os pontos que estaremos abordando aqui nesse estudo de hoje, são pontos evidenciados na própria Palavra de Deus. Você poderá encontrar respostas para as quais você precisa para comunicar aos seus alunos, compartilhar com seus alunos, na própria Palavra de Deus. E as nossas lições elas estão bastante simples, não superficiais, mas simples. Nós estamos aqui estudando a doutrina de Deus, que é algo elementar à fé cristã. São coisas que a gente aprende lá no engatinhar da nossa fé, no discipulado, nas primeiras fases da nossa vida cristã. Nós aprendemos esses conceitos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, os atributos de Deus. Agora, infelizmente, em virtude de uma igreja cada vez mais secularizada, e eu posso até, sem medo de errar, dizer mundanizada, infelizmente a doutrina de Deus, infelizmente o estudo sobre os atributos de Deus, sobre a Trindade, estão sendo cada vez mais esses estudos abandonados, substituídos em nossos púlpitos, em nossos cultos de ensino, por outros ensinos humanistas, por psicologia de autoajuda. E é muito bom que essa lição venha agora já para abrir este novo currículo da escola dominical, para resgatar esse estudo de Deus, para resgatar este conhecimento do próprio Deus, quem Deus é, quais os seus atributos, o que Ele deseja para a raça humana, quais os seus planos, os seus projetos para os homens. Então, eu penso que se nós, professores e alunos, semanalmente estudarmos bem, lermos as referências bíblicas, estudarmos os evangelhos, estudarmos as profecias bíblicas do Antigo Testamento que apontavam para Cristo, nos debruçarmos sobre os comentários da nossa lição e o expandirmos com outras leituras em livros, por exemplo, de teologia sistemática, onde ali abordamos sistematicamente a doutrina sobre Deus, a divindade de Cristo, do Espírito Santo, a ação da Trindade no mundo. Se nós lermos bons comentários bíblicos que nos auxiliem na compreensão dos textos difíceis, de textos um pouco mais complicados, de assuntos um pouco mais controversos, certamente esse nosso trimestre será um trimestre muito mais enriquecedor e muito mais produtivo. Então, o conselho desde já que eu quero deixar para você, professor e aluno, é aquele que Paulo deixou para Timóteo. Persiste em ler. Persiste em ler. Muito bem, então nós temos aqui em nossa lição 3 tópicos. O primeiro tópico vai nos falar aqui algumas considerações sobre a concepção do Filho de Deus e seu nascimento virginal. São 2 pontos que é trazido aqui nesse primeiro tópico. Primeiro é sobre o nascimento de Jesus. Segundo, a afirmação de que Jesus Cristo é Deus. Sobre o nascimento virginal de Cristo Jesus, o que isso significa dizer? Significa tão somente dizer que a identidade humana do Filho de Deus, quando Cristo, o Filho eterno de Deus, que sempre existiu, porque o Filho de Deus ele sempre existiu na eternidade junto com o Pai, tão eterno quanto o Pai é o Filho, tão eterno quanto o Filho é o Espírito Santo. Não existe aqui o que já pregava o arianismo lá no início do século IV, quando Ario dizia que o Pai é quem sempre foi, quem sempre existiu eternamente, mas o Filho foi criado em algum momento da eternidade e depois do Filho, o Pai e o Filho criaram juntos o Espírito Santo em algum momento da eternidade. Então, para Ario e os seus seguidores, Cristo não é coexistente eternamente com o Pai e o Espírito Santo não é coexistente eternamente com Cristo, o Filho e com o Pai. O Pai é quem sempre existiu, mas o Filho e o Espírito Santo passaram a existir em algum momento da história. O arianismo foi, ainda em seu início, combatido e refutado pela Igreja,
considerado uma heresia, mas que infelizmente ainda mantém as suas ramificações no movimento evangélico atual. Vejam, por exemplo, o apóstolo Valdomiro, líder de uma grande igreja no Brasil, já chegou a afirmar em rede nacional de televisão que Cristo não é eterno como um pai, que Cristo foi criado, que Cristo veio a existir em algum momento da eternidade que nós não conhecemos, anterior aos anjos, mas não tão eterno quanto o pai. Essa foi uma afirmação feita na televisão pelo Valdomiro Santiago, que não é nenhum teólogo, que não é nenhum expositor das Escrituras, mas que é um homem de grande influência sobre as massas em nosso país, e certamente uma palavra que ele diz tem muito peso, ainda que dita de forma ignorante, mas tem muito peso para os seus seguidores, para os seus adeptos, que hoje constituem uma das maiores igrejas de nosso país. Mas existem teólogos, existem aí doutrinadores espalhados no mundo defendendo atualmente esta teoria diária de que Jesus ele teria sido criado em algum momento da história. Essa é a velha doutrina do arianismo, ainda sendo sustentada a trancos e barrancos por muitos hoje, contrário à luz, contrário à revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo é anterior a todas as coisas. O apóstolo João, quando abre o seu evangelho, no capítulo 1 de seu livro, e o verso 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Posteriormente ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, fazendo clara a referência ou clara a explicação de que o Verbo de quem ele está falando na abertura de seu evangelho é o próprio Cristo, Filho de Deus encarnado, que já existia no princípio com Deus. Importante observar que Isaías, quando faz aquela profecia clássica de todos nós conhecido e está viva ainda essa promessa em nossa memória agora, porque ela certamente foi bastante citada há 2, 3 semanas atrás, quando por passagem do Natal nós rememoramos o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Então nós fizemos bastante referência a esse texto de Isaías 9,6, quando Isaías diz: o Filho nos nasceu, ou melhor, o menino nos nasceu, o Filho se nos deu, né? Porque quem nasce é o menino, é a identidade humana, mas o Filho não nasce, o Filho é dado. É interessante até observar isso, professor, porque Isaías diz: o menino nos nasceu, nasce o menino, a identidade humana, mas quando ele vai dizer o Filho, aí não diz o Filho nos nasceu, ele diz o Filho se nos deu. Por quê? Porque o Filho não nasceu em momento nenhum da história, o Filho foi dado, Deus deu o seu Filho ao mundo, como dizia o próprio Cristo para Nicodemos lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o menino nasceu, mas o Filho foi dado, e o principado do governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será como? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Preste atenção no Pai da eternidade. Jesus não é filho da eternidade, ele é Pai da eternidade. O Filho de Deus, enquanto Espírito, junto com o Pai, ele sempre existiu. Ele criou a eternidade, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele não é filho da eternidade. Ele não é produto da eternidade. Ele não é algo que passou a existir em algum momento da história pré-homem, pré-universo. Ele sempre existiu, sendo ele o autor, sendo ele o criador da concepção e daquilo que nós chamamos de eternidade. Como bem disse Isaías, ele é Pai da eternidade. E se Isaías é um profeta inspirado por Deus e que falou pelo Espírito Santo de Deus e com certeza falou, então não há equívoco, não há dubiedade, não há dúvida nestas palavras de Isaías, porque são palavras de Deus. Então, Cristo, o Filho de Deus, ele é eterno. Agora, como homem, ele revestiu-se de pele humana, de identidade humana, há aproximadamente 2.000 anos atrás, quando Gabriel visitou Maria em Belém,
para anunciar a ela que ela era uma mulher bem-aventurada, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então, ali, na Virgem Maria, que ainda não havia tido qualquer tipo de relação sexual com homem algum, ela estava desposada de José, ela estava prometida em casamento, ela era noiva e estava prometida em casamento a José, e como noiva de José, ela tinha ali um compromisso semelhante ao compromisso de um esposo, um compromisso moral, ainda que não conjugal, ainda que ela não tinha tido qualquer relação com José, ainda que não morasse na mesma casa de José, mas ser uma noiva nos tempos bíblicos, ser uma noiva da cultura dos judeus na época de Cristo, era ali para todos os efeitos, em termos ali morais, em termos afetivos, em termos de responsabilidade, era quase que uma esposa, ainda que não tivesse qualquer responsabilidade conjugal, marital, para com a sua mulher. Refiro-me a José. Mas então o anjo Gabriel vem até Maria e diz que ela será a mãe de Jesus, o Filho encarnado de Deus, prometido desde há muito tempo pelo próprio Senhor. Né? O Filho de Deus que foi prometido lá no próprio Éden, quando Deus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, o próprio Deus fazendo referência ao plano salvífico que ele já havia estabelecido desde antes da fundação do mundo. O Jesus que foi aquele profetizado por Moisés, quando Moisés disse que o Senhor levantará entre vós um profeta semelhante a mim, a ele o vereis. O Jesus largamente profetizado por Isaías, que é o profeta messiânico. Aliás, Isaías é chamado de o evangelista do Antigo Testamento, porque foi o homem no Antigo Testamento que mais falou sobre Cristo, sobre a vinda do Messias, o Filho de Deus encarnado. É aquele de quem Zacarias falou, né? O teu rei, ó Israel, vem a ti montado em um jumentinho, filho de jumenta. Então, Cristo é aquele que é o foco, que é o centro de toda a Escritura Sagrada. Aquele para quem aponta o Antigo Testamento e aquele para quem aponta o Novo Testamento. Se o Antigo Testamento apontava para frente, na direção de Cristo, o Novo Testamento aponta para trás, na direção também de Cristo, sendo ele o protagonista de toda a história, sendo ele o foco, a pessoa, a personagem mais importante de toda a história, Cristo Jesus. E ele ali é gerado, como diz o próprio anjo a Maria, jovem Maria e Virgem Maria, por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. O que é importante aqui trazer e compartilhar com os alunos sobre a concepção virginal de Jesus Cristo é que Jesus não foi gerado no ventre de Maria por obra de uma relação sexual entre ela e José, um homem outro que fosse, de modo algum. Jesus foi gerado no ventre de Maria por um milagre. Então, o nascimento de Cristo se distingue de qualquer outro nascimento de homem já registrado em toda a história, desde os primeiros filhos de Adão e Eva. Se distingue, por quê? Porque todos os homens, você e eu, viemos a existir, com exceção de Adão e Eva, porque Adão foi criado do pó da terra e Eva retirada da costela de Adão, mas de todos os homens, todas as mulheres, todas as criaturas, filhos desse primeiro casal Adão e Eva, vieram a existir a partir da relação, do cruzamento entre um macho e uma fêmea. Jesus não foi assim. Jesus não foi gerado por um relacionamento sexual de um casal. É por isso que Paulo chama também de o segundo Adão, né? Porque assim como Adão foi criado diretamente por Deus, Jesus foi gerado no ventre de Maria também por obra do próprio Deus Todo-Poderoso, por ação divina do Espírito Santo. Então, o nascimento de Jesus foi um milagre. Por que é importante percebermos isso? Porque a semente do pecado está na natureza humana. O homem não é pecador porque peca, mas o homem peca porque é pecador. O pecado está em nossa natureza. Como dizia Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero isso faço. Por quê? Porque o pecado está na natureza humana. Todavia, Cristo não herdou o pecado, ainda que gerado no ventre de Maria, justamente porque ele não é obra da vontade humana. Justamente porque ele não é obra de um casamento humano. Justamente porque ele não é produto
do relacionamento, do cruzamento sexual entre um homem e uma mulher. Jesus Cristo é totalmente puro, imaculado e imaculável. Ele é totalmente santo. Por quê? Porque além de ele ser eternamente Deus, quando ele assume a identidade humana, sendo um embrião no ventre de Maria, ele ali foi gerado por obra do Espírito de Deus. Portanto, ele não herda a natureza pecaminosa que está impregnada no homem. Ele não tem em si a natureza do pecado. Ele tem a natureza humana, mas a natureza humana de Cristo é perfeita, sem qualquer resquício de pecado. Jesus não tem o que você e eu temos, né? E é interessante você compartilhar isso com os jovens no próximo domingo, né? É você dizer para os jovens que você chama com você, olha, você tem a semente do pecado dentro de você. Porque João, o apóstolo, disse que se qualquer de nós dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Todo e qualquer homem deve dizer, porque Paulo disse, né, que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar misericórdia. Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Inclusive Maria, né? Inclusive Maria, a mãe de Cristo. Importante aqui ressalvar isso, porque o catolicismo romano parte do pressuposto de que se Jesus não tem pecado no ventre de Maria, então Maria também não poderia ter pecado. Porque Jesus sem pecado não seria gerado no coração de uma mulher pecadora. Então, o catolicismo romano, que não tem nenhuma base bíblica, nenhuma base teológica para afirmar que Maria é imaculada, parte desse pressuposto, parte dessa premissa que não se sustenta à luz da Bíblia Sagrada. Porque Maria não era imaculada. O anjo disse que ela foi agraciada, ou seja, o favor que Deus concede a Maria de ela ser mãe de Cristo independe de quem ela é, porque isso é graça, né? Graça é concessão divina contra aquilo que nós somos. Graça é Deus nos doar bens quando o que nós merecíamos de verdade era o mal. É Deus concedendo favor aos homens quando o que os homens merecem é a condenação. Então, quando o anjo diz que Maria é agraciada de Deus, o anjo simplesmente está dizendo que Maria está recebendo uma graça, um favor de Deus, que não tem nada a ver com os méritos de Maria, de ela ser santíssima ou não, porque Maria também era pecadora. Maria também tinha os seus erros e os seus defeitos. Aliás, não é à toa que Maria, quando compõe aquele hino, aquele louvor, aquele cântico ao Senhor, quando ela vai visitar sua prima Isabel, né, ela compõe aquele lindo cântico registrado no Evangelho de Lucas, ela chama Jesus de quê? De meu Salvador. Ora, só precisa de Salvador quem tem pecado. Só precisa de Salvador quem está perdido, quem precisa de salvação. Se Maria fosse imaculada, ela não precisava de Salvador. Ela não estava perdida. Quem não está perdido precisa ser salvo, precisa ser encontrado, né? Mas ela chama Jesus de meu Salvador. Então ela reconhece que é falha, ela reconhece que é pecadora, ela reconhece que não é santíssima, como o catolicismo romano criou esse dogma. E Paulo, mais à frente, escrevendo aos Romanos, reitera, ele disse, todos pecaram. E ele não abre nenhuma exceção para Maria. Ele não diz todos pecaram, menos Maria, mãe do Senhor. Aliás, Maria, mãe de Jesus, é uma mulher certamente muito pouco falada nas epístolas dos apóstolos, né? Maria, ela nem aparece ali, talvez ela seja citada uma ou duas vezes por Paulo, mas nas cartas pastorais Maria sequer é citada, porque Maria não é foco. Maria não é personagem central, né? O personagem central é Cristo, é nele que está o foco. Maria não é imaculada. Esse é um dogma criado pela Igreja Católica que não tem qualquer base, que não tem qualquer coluna, que não tem qualquer sustentação na palavra de Deus. Jesus sim. Jesus, gerado por obra do Espírito Santo no coração de Maria, é que não traz em si a natureza pecaminosa e, portanto, ele não tem o tentador interno que nós temos. Você, professor, você, aluno, tem um tentador interno. É a carne que se inclina, é a carne que milita, que deseja, que cobiça, que busca as coisas materiais, que busca o pecado. Jesus não tinha essa natureza pecaminosa, essa semente do pecado dentro dele. É por isso que Jesus nunca se inclinou para o pecado. Veio o diabo, que é o tentador externo, para lhe tentar, conforme Mateus 4 e Lucas 4, mas Jesus não cedeu às tentações do diabo para provar a mim e a você,
né, para provar a mim e a você. Era impossível que Jesus pecasse, porque ele é Deus, então Jesus não poderia pecar, né? Mas ali ele foi propositalmente levado ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para que provasse a nós que nossos pecados, muitas vezes, né, que nós só culpamos ao diabo, a culpa é do diabo, a culpa é do diabo, né? Jesus está nos ensinando que é possível vencer esse tentador externo, que é possível sim vencer ao diabo, se levarmos uma vida de jejum, de oração, de consagração e de rendição diante de Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o importante, né? Importante notar, é que o Filho de Deus sempre existiu eternamente, mas que há 12 mil anos atrás ele assume a identidade humana. Ele assume a identidade de servo, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses. Isaías 7,14 já profetizava o nascimento virginal de Cristo, quando Isaías disse: porque a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus 1,23 ratifica esta profecia de Isaías quando diz, né? Porque a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então a palavra de Deus já profetizava desde os tempos mais remotos, desde 600, 700 anos antes de Cristo, o nascimento virginal de Cristo já estava profetizado, sendo este um nascimento singular, ímpar em toda a história, diferente de todos os demais homens, o que representa, o que significa dizer que diferente de mim, de você, de qualquer bebê que vier nascer nesse mundo, Jesus não tinha em si a natureza do pecado. Jesus não herda de José, né? Jesus não herda de José a natureza pecaminosa, porque ele é fruto do Espírito Santo. Uma outra afirmação que nos é trazida aí, que é muito importante, é que Jesus Cristo é Deus, né? É importante nós notarmos isso, que Jesus, ele não é apenas um Messias, um enviado de Deus, um líder espiritual que veio aqui e provocou uma grande revolução no mundo dividido a história antes e depois. Jesus, ele é homem, totalmente homem, mas ele é também totalmente Deus. Isso aqui é uma doutrina, né, uma doutrina bíblica inegociável para a fé cristã. Qualquer um que negar esta doutrina, a doutrina da deidade de Cristo, a divindade de Cristo, não vem da parte de Deus. É um herege, é um mentiroso e precisa ser combatido pela santa palavra do Senhor. Porque as escrituras sagradas, sobretudo as epístolas paulinas, petrinas, joaninas, os evangelhos de Cristo, evidenciam inequivocamente a deidade de Jesus Cristo. Alguém pode argumentar, mas Jesus Cristo em nenhum momento da história, ele disse expressamente: eu sou Deus. Nem precisaria. E nem precisaria. Porque o que ele fez, o que ele ensinou e o que ele disse, todas as suas demais afirmações, toda a sua obra, evidencia claramente que ele é Deus, Só não aceita, só não entende que Jesus é Deus as mentes torcidas, as mentes orgulhosas e soberbas, que leem a Bíblia, mas que não deixam a Bíblia falar por si só. Porque qualquer pessoa que lê os evangelhos e que lê as epístolas, que lê o livro histórico do Novo Testamento, vai perceber que inequivocamente Jesus é Deus, ainda que ele não tenha dito, ou pelo menos não esteja registrado, nenhuma frase assim: eu sou Deus. Mas Jesus, por exemplo, disse: eu e o Pai somos um. Eu falei, vou citar novamente a palavra de Jesus, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está falando ali duas coisas importantes: sobre a sua preexistência antes de seu nascimento, sobre a sua eternidade, e está aqui reivindicando a sua deidade. Porque Jesus diz: eu sou, ele não diz eu era, ele diz eu sou, fazendo clara menção à identificação de Deus, aquele Deus que aparece a Moisés na sarça ardente, quando Moisés pergunta: quando eu for a Faraó e Faraó me perguntar qual é o Deus que te traz a mim, o que eu direi? O que foi que Deus disse a Moisés? Simplesmente dirás: o eu sou me enviou a vós. Ou seja, a forma como Deus se identifica no Antigo Testamento é a forma como Cristo se identifica no Novo Testamento. Cristo diz: eu sou, portanto fazendo clara alusão de que ele tem a mesma identidade daquele que apareceu a Moisés da sarça ardente.
Né? Eu não vou aqui dizer que aquele que aparece na sarça ardente e fala diretamente com Moisés é o próprio Cristo pré-encarnado, mas eu posso dizer com toda segurança, sem medo de errar, que aquele que apareceu a Moisés na sarça ardente compartilha da mesma divindade que Jesus Cristo, que disse antes que Abraão existisse eu sou, tem no Novo Testamento. Tomé, quando comparece diante do Cristo ressurreto, naquela passagem que nós conhecemos muito bem, registrada nos Evangelhos, né, no Evangelho de João, quando Tomé toca nas mãos de Jesus, nos seus pulsos furados, quando Tomé toca no lado de Jesus que foi traspassado pela lança e vê o Cristo ressurreto e sente o Cristo ressurreto, qual é a exclamação de Tomé? Senhor meu e Deus meu. É assim que Tomé exclama para Cristo. É assim que Tomé clama para Cristo, chamando Cristo de Senhor, o que os seus discípulos já fizeram anteriormente, mas chamando de meu Deus, porque Jesus, sem sombra de dúvida, é Deus. Nós temos outros argumentos nos evangelhos a favor da deidade de Cristo. Quais, por exemplo? Os milagres que ele operou, o perdão dos pecados que ele concedeu aos pecadores. Afinal de contas, quem pode perdoar pecados senão Deus? Que outra pessoa na face da terra e na história humana pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus Cristo perdoou muitos pecados, muitos pecados. Ele disse, eu e o Pai somos um, fazendo clara referência à partilha dos atributos divinos que o Filho de Deus partilha ali com o Pai e com o Espírito Santo. E outras muitas referências. Né? Você vai ler, por exemplo, o Evangelho de João e as Epístolas de João, e os escritos de João existem, né? João escreve o seu Evangelho com propósito. A proposta de João é falarmos sobre o Cristo homem e o Cristo Deus. Né? João ele escreve o seu Evangelho justamente nesse intuito de, a partir da narrativa da vida de Cristo, da obra de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, porque João ele foca muito nos ensinamentos de Cristo, nas palavras de Cristo, é nos dizer que esse Cristo que ele está descrevendo, que ele está narrando, que ele está nos apresentando, é totalmente homem e é totalmente Deus. Então, se você quer ter uma segurança maior, professor, para falar no próximo domingo sobre a deidade ou a divindade de Cristo, eu recomendo você que leia o Evangelho de João, que ele abre dizendo, ali no capítulo 1, versículo 1, que eu já fiz menção a ele, vou fazer novamente, o que é que João diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o quê? Deus. E o Verbo era Deus. Os testemunhas de Jeová, que são ali, né, que seguem a filosofia do arianismo, pegam ali e colocaram um artigo indefinido, né? Porque no grego não tem artigo nenhum ali entre o verbo era e Deus. Mas os testemunhos de Jeová, em sua tradução bíblica, né, pegaram ali e colocaram um artigo indefinido e colocaram ali que o verbo era um Deus, querendo dizer que Jesus Cristo, que existiu anterior à criação junto com o Pai, foi criado pelo Pai, sendo, como dizia Ario, um Deus menor, sendo Deus inferior, né? Sendo ali alguém que recebeu do Pai uma partícula de divindade. Mas não é isso que João diz. João é inequívoco quando ele diz, no seu capítulo 1, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João está equiparando a glória do Filho à glória do Pai. João não ameniza, João aqui não dissocia a glória do Filho da glória do Pai. João não diminui a glória do Filho. João está dizendo que é como a glória do unigênito do Pai. João está dizendo que assim como o Pai é glorioso, o seu Filho unigênito também o é. Isso fica evidenciado ainda mais no Monte da Transfiguração. Isso fica evidenciado ainda mais quando João tem aquela revelação da ilha de Patmos, onde ele vê Cristo glorificado, né? Então, indubitavelmente, meu caro professor, meu caro aluno, Jesus é Deus. Os evangelistas trabalham com esta verdade, os apóstolos trabalham com essa verdade, a Bíblia Sagrada trabalha com esta verdade. Inclusive, nós temos um quadrozinho aqui, né, em nossa lição, que você poderá consultar aí na página de trás, que trazem aí algumas evidências, algumas provas da divindade de Cristo, quando ele fala aí de alguns atributos de Cristo, atributos que somente Deus tem, como, por exemplo,
eternidade, onipresença, onisciência, todo poder, e vai ter aqui as referências. Se o professor leia aí esse quadrinho, se puder até imprima ele, se puder, se bem que tem ele aí na lição de alunos, né? Mas se você quiser levar para apresentar em data show, você leva, certo? Para explicar esse quadrinho, você vai ter muitas outras referências bíblicas para a eternidade de Cristo, para a onipresença, onisciência de Cristo, né? Claro, onipresença não quando Cristo esteve encarnado, porque encarnado aqui na terra, Cristo só podia estar em algum lugar específico, porque como homem, ele acaba se limitando, né? É o que o Paulo chama de auto-aniquilação. Cristo se auto-aniquilou, então ele se despojou momentaneamente de alguns de seus atributos, exemplo da onipresença, para vestir-se da pele humana. Então, como homem, Jesus ele não foi onipresente porque ele não podia estar em todo lugar. Mas quando você vai ler o Cristo glorificado, né, o Cristo glorificado, lá nas cartas pastorais do Apocalipse, você vai ver que hoje, no ministério que Cristo exerce junto ao Pai, ele é onipresente, porque ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu presente. Então, se na China 2 ou 3 se reúnem, ao mesmo tempo em que no Brasil 2 ou 3 se reúnem no nome de Cristo, Cristo está tanto agora na China, quanto está agora no Brasil. Cristo, neste exato momento, está aí tanto aí com você, professor, quanto aqui comigo. Porque ele disse, eu estarei presente, ele não pode mentir. E ele não pode mentir. Então, se ele é verdadeiro, ele está aí e ele está aqui. Então, ele é onipresente. Se ele é onipresente, compartilhando de um atributo exclusivo de Deus, porque só Deus é onipresente, ninguém mais, nem mesmo o diabo, nem mesmo os anjos são onipresentes, nem mesmo o diabo, nem mesmo os anjos estão em todo lugar, né? Somente Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, então Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí outros atributos comunicados ali entre a Trindade, Criador, Salvador, né? A identidade de Cristo como Yahvé, Elohim, quando ele diz eu sou, né? Eu já falei para vocês, Criador do universo, operador do milagre, Cristo que é adorado pelos anjos, na nossa leitura bíblica, né? Você vai ver aí Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz que há uma ordem dada pelo próprio Pai para que os anjos de Deus adorem quem? O Filho. Olha, só Deus pode ser adorado, meus irmãos. Só Deus pode ser adorado. Isso está muito claro nos mandamentos que os nossos colegas, professores adultos, estão comentando e que será estudo, né, na escola dominical desse trimestre. Só Deus pode ser adorado. Isso é claro na literatura do Antigo Testamento. Só Deus pode ser adorado. Então, se Cristo é adorado pelos anjos no céu, se Cristo é adorado pelos homens da terra, como ele foi durante seu ministério, quantas pessoas chegaram diante de Cristo e se dobraram diante dele e o adoraram, e lhe veneraram, e lhe cultuaram? E ele não disse, pare, se levante, não faça isso, não me adore, não me louve, não me cultue. Pelo contrário, no dia que Jesus, na entrada triunfal, estava sendo aclamado pelos seus discípulos e pelas multidões, no dia em que Jesus, andando pelas ruas, pelas praças, ele era ovacionado pelas multidões como filho de Davi, como filho de Deus, como ungido de Deus, e os fariseus chegaram para Jesus e disseram, manda o povo se calar, manda os teus discípulos se calarem, porque os fariseus não aceitavam que Jesus fosse aclamado como o Messias, ungido e enviado de Deus. O que foi que Jesus respondeu? Se eles se calarem, até as pedras clamarão. Ou seja, se os homens se calarem, até o universo, até a natureza vai clamar que eu sou o Filho enviado de Deus, que eu sou Deus, né? Então, meus irmãos, sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar isso no próximo domingo, que Jesus é de fato Deus, né? Que Jesus é de fato Deus. Ele não é apenas um operador de milagres, ele não é apenas um mestre moral, ele não é apenas um grande ensinador, ele não é um filósofo, ele não é um mero profeta como todos os outros. Ele é o Filho de Deus encarnado. Como disse Pedro, quando Cristo perguntou aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem disseste, né? Bem falaste, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso é interessante também nós notarmos, porque ninguém irá aceitar e pregar que Jesus é Deus se não for por revelação do Espírito Santo, né? Se não for o Pai que nos convencer disso. A mente carnal, a mente humana não entende isso, não aceita que Jesus é Deus, que Ele é o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, não aceita. A mente natural, a mente carnal, o homem natural, aceita no máximo que Jesus é um grande mestre, é um grande profeta, mas não aceita que Ele é Deus. Como Jesus disse a Pedro,
não foi carne nem sangue que te revelou, porque carne e sangue não pode convencer-nos à divindade de Cristo, somente o Pai. Né? É interessante você compartilhar isso lá domingo com seus alunos. Somente o Pai, somente o próprio Deus, que deu testemunho do Filho no batismo, quando ele foi batizado por João das Águas, que deu testemunho do Filho, quando ele foi ali, esteve no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e Elias, que representavam respectivamente a lei e os profetas. Somente o Pai pode nos convencer de que Cristo é o Filho eterno de Deus. O segundo tópico vai nos falar sobre, sim, é interessante ainda, né? Ainda no tópico anterior sobre a divindade de Cristo, é interessante que você leia, por exemplo, João 10:33 e João 5:18, onde está claro ali que para os judeus do tempo de Jesus, para os fariseus contemporâneos de Jesus, ele estava, o que ele dizia, ele estava se fazendo igual a Deus. Né? A Bíblia deixa muito claro que os fariseus amargaram inveja contra Cristo e buscavam oportunidade para matá-lo, porque aquilo que ele dizia, pelo que ele dizia, ele se fazia igual a Deus. Então todo mundo entendia que Jesus estava ali assumindo a sua divindade. Todo mundo entendia que Jesus estava se fazendo igual a Deus, que Jesus estava lá proclamando-se no mundo como Deus. Proclamando-se ao mundo como Deus, né? Somente mentes, como eu dizia outrora, somente mentes turvas, distorcidas, que não querem deixar a Bíblia falar por si mesmo, é que negam esta grande verdade. O segundo tópico vai nos falar sobre a obra salvífica de Cristo. O primeiro ponto vai nos trazer aí as obras prodigiosas operadas por Cristo. Né? Os evangelhos estão recheados de milagres operados por Cristo. Milagres que revelam o seu amor e a sua compaixão pelos homens, milagres que revelam o seu todo poder, o seu poder absoluto sobre os homens, e milagres que revelam o seu poder absoluto sobre a natureza. Então, os milagres de Cristo revelam o seu amor, revelam o seu poder sobre os homens e revelam o seu poder sobre a natureza. Quando Cristo ele opera milagres em favor dos carentes, das massas sofridas da Galiléia e da Judéia, ele está fazendo isso, e não só de Israel, né, mas de pessoas ali que cruzavam os territórios de Israel, mas que não eram de Israel, que não eram judeus, que eram pessoas de outras comunidades, de outras tribos, de outras origens, de outras etnias, porque Jesus operou milagres, né, por pessoas ali de diversas nações, vindas até de fora de Israel. Ele fazia isso para demonstrar amor, para demonstrar misericórdia. Os evangelhos deixam claro, né, que ele se compadecia, ele tinha compaixão por essas pessoas, então evidencia a sua grande empatia. Deus não está indiferente às demandas humanas, Deus não está apático ao sofrimento humano, Deus se importa, né? Deus se importa com as doenças, Deus se importa com a fome, Deus se importa com as dores, Deus se importa com a tristeza, porque, como diz o livro de Hebreus, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. É por isso que ele encarna, né? Ele encarna para sentir como nós a dor que nós sentimos enquanto homens. Ele sentiu fome, sede, frio, né? Ele sentiu medo de ser separado do Pai quando ele esteve ali no Getsemane orando, né? Com medo, não da morte da cruz, porque a morte da cruz não podia aterrorizá-lo, mas medo de ser separado do Pai, medo de perder a comunhão com o Pai naquelas 6 horas ali que ele estaria pregado na cruz, recebendo em si a punição pelos nossos pecados, a justiça divina sendo cumprida nele para que você e eu fôssemos salvos, né? Então Jesus ele experimentou até a morte, embora ele não tenha permanecido como todos os demais homens no túmulo, porque já dizia o livro dos Salmos que o Senhor, o Santo de Deus, não veria decomposição, não veria corrupção no túmulo, no Hades, na morte, mas ele experimentou a morte também, né? Para dizer para nós que nós não temos que ter medo dela, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, e esse triunfo também é nosso, que cremos nele, porque como ele dizia, em João 11 registrou, quem crê em mim não morrerá, mas passou da morte para a vida, né? Então Jesus ele é empático, Jesus ele é simpatizante das nossas dores e dos nossos sofrimentos, ele se importa, por isso ele operou muitos milagres, porque ele nos quer bem. A vontade do Pai, dizia Paulo, é boa, perfeita e agradável. Deus não tem má vontade para com o homem, Deus tem boa vontade para conosco. E ele revela também através dos milagres o seu poder sobre o corpo, o seu poder sobre a vida e sobre a morte, né? Quando ele ressuscita, quando ele restitui a visão aos cegos, quando ele ordena os paralíticos que se levantem e andem, quando ele chega dentro do túmulo de Lázaro, depois de 4 dias, o mal odor já ali saindo pelas brechas,
do túmulo que estava cerrado. Jesus Cristo chega ali, diz: remova a pedra e chama tranquilamente: Lázaro, vem para fora. Na maior calma, na maior tranquilidade. Como uma mãe que chega na cama para o filho dorminhoco e diz: filho, se levanta, já está na hora de ir para a escola. Como você que quando sai de casa, chega para o seu marido e diz: marido, vamos, já está na hora de ir para a igreja. Né? Quando você chega na porta da casa de um irmão, de um amigo, bate na porta e ele pergunta lá fora, lá dentro: quem é? E você diz: é o fulano, seu amigo, é o irmão fulano e tal. Na maior calma, na maior tranquilidade. Jesus chega lá na porta do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. Ele não faz cerimônia, ele não faz ritual, ele não acende vela, ele não faz despacho, né? ele não faz nada. Ele simplesmente fica diante do túmulo e diz: vem, Lázaro. E Lázaro vem, todo enfaixado, uma múmia ambulante, porque ao comando da voz de Cristo, tudo lhe obedece. Né? Por quê? Porque ele tem todo o poder. E ele também tem poder sobre a natureza, né? Porque somente um Cristo que tem poder sobre a natureza pode andar sobre as águas e não cair. Somente um Cristo que tem poder sobre a natureza pode multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas e fazer isso por pelo menos 2 vezes. Somente um Cristo que tem poder sobre a natureza pode dizer a um homem paralítico há 38 anos que ele tome a sua cama, levante-se, ande e volte para casa. Somente um Cristo que tem poder sobre a natureza pode ressuscitar da morte ao 3º dia para nunca mais morrer, triunfando sobre a morte, vencendo o ciclo natural da vida, que é nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Né? Cristo provou que o último estágio da vida não é a morte, mas a transformação. Né? Então, esse Cristo de Deus, o Filho de Deus encarnado, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele opera prodígios, sinais e maravilhas, porque ele é empático, ele é solícito, ele se compadece do sofrimento humano. Ele opera sinais, prodígios e maravilhas, porque ele tem todo o poder sobre o corpo humano, sobre a vida e a morte. E ele opera milagres porque ele tem todo o poder sobre a natureza, sobre a criação. Ao comando de sua voz, tudo lhe obedece. Aliás, Cristo é apontado como sendo o coautor da criação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nele foram criadas todas as coisas que existem. João, ainda no seu 1º capítulo do Evangelho, diz que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que existe veio existir. Então, quando a gente volta lá no passado, a gente vê que Deus, para criar o universo, Deus não precisou pegar em nada, ele apenas disse: haja. E as coisas vieram a existir por meio da palavra de Deus. Né? Então, isso só prova que o nosso Deus, e Cristo é Deus, e Ele esteve junto com o Pai e o Espírito Santo na criação, Ele opera milagres porque Ele tem poder sobre toda a natureza. Agora, o segundo ponto, ainda nesse segundo tópico, vai nos falar sobre Jesus Cristo morto e ressurreto pelos nossos pecados. A fé cristã ela está respaldada nesse tripé, nessas 3 colunas, que são as colunas bases para a fé cristã existir. Removendo qualquer uma dessas colunas, qualquer uma dessas pernas deste tripé, o cristianismo rui, o cristianismo cai. Quais são essas 3 colunas? Primeiro, nascimento virginal de Jesus Cristo, que nos é falado no primeiro tópico. Morte salvífica, vicária de Jesus Cristo, onde ele recebe a punição dos pecados que era para nós, como diz Isaías no capítulo 53, por suas pisaduras, por suas dores, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. E terceiro, a ressurreição gloriosa de Cristo para nunca mais morrer. Esta é a ressurreição, aliás. Né? Essa é a doutrina da ressurreição esposada muito bem por Paulo. Se você, professor, quiser ler, deverá ler, para ter ali uma defesa inteligente, racional da fé cristã, da ressurreição, né, na perspectiva cristã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Você vai ver que Paulo fala-nos de forma clara e contundente sobre a ressurreição de Cristo como sendo a primícia da ressurreição dos salvos. É a ressurreição para nunca mais morrer. Porque Lázaro ressuscitou ao 4º dia,
mas tornou a morrer. Lázaro não está vivo hoje. Lázaro hoje não está publicando livros, Lázaro não está aí com Facebook, com Twitter, Instagram, Lázaro não está morando em Israel, Lázaro voltou a morrer. Morreu, está sepultado, seus ossos e sua carne se decompôs no túmulo, mas Cristo não. Cristo ressuscitou o terceiro dia e está vivo como um homem e como Deus, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo nesse segundo ponto é muito importante, né? Porque é a base da fé cristã. O epicentro da fé cristã é a morte de Cristo, é a cruz divide a história antes e depois. A cruz rasga não só o véu do templo, mas a cruz rasga a história em antes e depois. A cruz rasga a vida de pecado e a vida de salvação diante de Deus. Pela cruz, Cristo une os homens com Deus. Cristo reconcilia-nos por meio do seu sangue, como bem diz Paulo escrevendo aos Romanos. Cristo nos reconcilia com Deus, pelo que agora nós temos paz. E quando Cristo ressuscita na madrugada de domingo, na viração do dia, né, ele ressuscita para quê? É o Pai confirmando ali no túmulo, ressuscitando Cristo dentre os mortos, confirmando que a obra salvífica dele foi aceita e foi eficaz e é uma obra plena. Nenhum outro sacrifício precisa ser repetido na história, nenhum outro sangue precisa ser derramado em favor da salvação dos homens, porque o Pai, quando retira Cristo dentre os mortos, está dizendo: a sua obra foi agradável, a sua obra foi aceita. Há salvação para aqueles que se achegarem à cruz de Cristo. Há salvação para aqueles que se encurvarem humildemente diante de Cristo. Há salvação para todo aquele que crê no unigênito de Deus. É isso que o Pai está falando. Aliás, eu costumo dizer que a tumba vazia é o maior argumento para a existência de Deus. Porque se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou e a história não pôde negar isso, os judeus, os romanos, ninguém pôde negar até hoje e jamais poderá negar a ressurreição de Cristo Jesus, é porque tudo que Jesus Cristo disse sobre Ele, sobre Deus e sobre nós é verdade. E o que Cristo disse sobre nós é que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Crer na morte e na ressurreição de Cristo é uma condição que eu chamo de condição sine qua non para a salvação. Uma condição sem a qual é impossível obter a salvação. Você vai para Romanos 10, 9 e você vai ver Paulo dizendo que se com a boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e em nosso coração cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, só assim nós seremos salvos. Então precisamos crer que Cristo Jesus é Senhor e que Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é uma condição sine qua non para a nossa salvação. Como disse Paulo, se Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda estamos mortos em nossos pecados. Mas Ele ressuscitou e porque Ele ressuscitou, nós somos salvos. Então vai falar aí ainda, no terceiro ponto desse tópico, que só Jesus Cristo salva. Né? No mundo místico como nós vivemos, no mundo de tantos deuses, no mundo politeísta como que nós vemos, né? Tem um livro interessante publicado pela CPAD, cujo título é Cristo entre outros deuses. Né? Existem inúmeros deuses na face da terra. Deuses todos eles inventados pela mente humana. Salvadores, produtos da engenhosa mente humana, confeccionados para um paliativo, para um subterfúgio, para que o homem recorra a essas imagens de escultura, para que o homem recorra a esses deuses, para que o homem recorra a esses senhores, na expectativa e na falsa esperança de serem por eles atendidos e salvos do perigo da morte. Todavia, este livro, que é a palavra inerrante e infalível de Deus, nos deixa muito claro que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo dos homens. Só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E não é o nome de Buda, não é o nome de Allan Kardec, não é o nome de Confúcio, não é o nome de Madre Teresa de Calcutá, não é o Papa Francisco que pode perdoar pecados para a remissão da alma humana, o único na face da terra, para contragosto de todas as falsas religiões deste mundo. Não é Shiva, não é Hare Krishna. O único que pode salvar é aquele que disse, e João 14,6 registrou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nenhum outro grande mestre,
Nenhum outro grande líder religioso conhecido em toda a história fez uma afirmação tão clara e tão contundente quanto esta feita por Jesus. Jesus não disse existem vários caminhos. Jesus não disse existem várias alternativas. Jesus não disse a religião é o caminho, a meditação transcendental é o caminho, a filosofia é o caminho, a reencarnação é o caminho. Ele disse eu sou o caminho. O caminho não é uma filosofia, o caminho não é uma ideologia, o caminho não é uma abstração poética. O caminho é uma pessoa, e esta pessoa tem nome, e o nome desta pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo. Olha que lição maravilhosa, nós estaremos estudando domingo, né? Se brincar, a gente prega aqui. Se brincar, a gente traz uma mensagem evangelista. É muito bom falar sobre esta que é a mensagem central de toda a Bíblia Sagrada, a mensagem salvadora em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele ainda enfatiza para não deixar brecha. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer pessoa que chegar no céu da eternidade para comparecer diante de Deus e diante dele estar eternamente, só chegou mediante o sangue do Cordeiro de Deus, que, como dizia João Batista, retira o pecado do mundo. E o terceiro e último tópico, para encerrarmos, vai falarmos sobre algumas heresias. Algumas heresias a respeito da natureza de Jesus Cristo. Primeira heresia, e aí não vou me deter muito nela, porque é algo tão tolo, tão fútil, tão banal, né, que tem aí seu fundamento em uma literatura apócrifa, rejeitada até mesmo no meio acadêmico secular, que é a teoria de que Jesus Cristo teria se casado e tido filhos. Né? Jesus teria se casado e tido filhos. A única coisa que eu vou dizer sobre isso aqui, para não ser enfadonho, é que o Novo Testamento, todo ele, de Mateus a Apocalipse, deve ser lido por qualquer estudante da Palavra de Deus, preste atenção, professor e aluno. O Novo Testamento, todo ele, que nós aceitamos como Palavra de Deus, porque é literatura inspirada por Deus, deve ser lido também como uma fonte histórica de pesquisa. Embora alguns falsos cientistas neguem a historicidade dos fatos narrados e descritos no Novo Testamento e cheguem a dizer que as palavras do Novo Testamento elas estão embelezadas contra a factualidade dos eventos históricos, na verdade não. Na verdade, os fatos narrados pelos evangelistas e pelos apóstolos são fatos fidedignos ao registro histórico. Não houve exagero, não houve embelezamento. Sim, há uma paixão dos escritores, porque é impossível descrever o que eles estão descrevendo, falar do que eles estão falando, ensinar o que eles estão falando, inertes, apáticos, indiferentes à revelação que eles receberam de Deus. Mas isso não significa dizer que eles torceram a verdade, isso não significa dizer que eles embelezaram a verdade, isso não significa dizer que eles deixaram a história mais bonita ou mais feia do que ela foi. Não, eles registraram. Quando você vê Lucas, por exemplo, abrindo seu evangelho e abrindo o livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por ele, né, por Lucas, Lucas deixa muito claro que o que ele escreveu é fruto de uma acurada pesquisa, né? Lucas ele diz, amado Teófilo, né? Depois de longa investigação, depois de longa pesquisa, depois de acurada investigação sobre os fatos que aconteceram em nossos dias, eu acumulei tudo e estou trazendo agora para você em forma escrita. Então Lucas, como um bom médico, com a precisão cirúrgica, ele deixa claro que ele não inventa, que ele não torce, que ele não maqueia a realidade dos fatos. Ele traz os fatos tais quais aconteceram, fruto de uma longa e acurada investigação e pesquisa. Eles foram testemunhas oculares dos eventos que aconteceram nos dias do Senhor. Certamente que apenas Paulo não foi uma testemunha ocular de Cristo, não foi. Mas todos os demais apóstolos foram testemunhas oculares. Os evangelistas foram testemunhas oculares de todos os eventos ocorridos por Cristo. Então eles podiam falar com toda segurança. E Paulo, que teve uma revelação real de Cristo diante dele, Cristo lhe ensinou, lhe comunicou, lhe falou toda a verdade durante 3 anos, quando ele esteve no deserto da Arábia. E Paulo, que conviveu com os apóstolos de Cristo, Paulo,
Pedro, Tiago, João, todos os demais apóstolos de Cristo eram conhecidos pessoalmente de Paulo, ele teve muito tempo para, junto com os apóstolos, além da revelação pessoal e individual que ele teve de Cristo, obter todas as informações que ele precisava para ensinar, para ministrar, para levar o Evangelho de Cristo para a Europa, como ele fez, sendo conhecido como apóstolo dos gentios. Então, o Novo Testamento é fonte histórica. E se é fonte histórica, algo importante é ressalvar aqui. Nenhum dos apóstolos registraram esposa de Jesus nem filho de Jesus. Tem mãe e irmãos, mas esposa e filhos, os evangelistas e apóstolos não registram. Então, se o Novo Testamento é fonte histórica, vamos ficar com essa fonte histórica. O que apareceu depois disso é literatura apócrifa e nós devemos rejeitar. Porque se Jesus Cristo tivesse casado e tido filhos de verdade, os evangelistas e apóstolos da palavra de Deus teriam feito clara menção disso. Se não fizeram, nós devemos nos calar, silenciar, onde a palavra de Deus também silencia. E uma outra heresia que é plantada no nome de Cristo é que ele foi apenas um grande mestre e que ele não foi um homem em carne de verdade. Eu já disse e repito, Jesus não foi apenas um grande mestre, ele é Deus, ele é Senhor, ele é sacerdote de Deus para os homens e ele é rei. O Novo Testamento deixa isso muito, muito claro. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E Jesus também foi homem encarnado. Aliás, ele não foi, ele é. Até hoje, no céu, Cristo é o único homem que tem corpo de homem, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Nem o Pai nem o Espírito Santo tem o corpo humano como Cristo tem. Ele assumiu a forma humana, é claro que corpo glorificado, para nunca mais abandonar este corpo glorificado. Aliás, os gnósticos, lá da época dos apóstolos, negavam que o Filho de Deus tinha vindo em carne. Os gnósticos, através do docentismo, o docentismo prega que Cristo, ele aparentava ter corpo humano, mas na verdade o seu corpo não era humano, ou o serentrismo que pregava ali, né, origem serento, que pregava que Cristo, na verdade, ele tinha recebido o Filho de Deus, tinha ali descido sobre o Jesus homem por ocasião do seu batismo nas águas, mas que tinha abandonado o Jesus homem por ocasião da cruz, né? Porque Serentro ensinava que o homem Jesus era um homem qualquer como eu e você, mas o homem Jesus recebeu o Espírito do Cristo no batismo nas águas, e o Espírito do Cristo, o Filho de Deus, deixou o homem Jesus na cruz. Então na cruz morreu o homem Jesus sozinho. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. Não existe essa dupla natureza dissociada uma da outra. É impossível separarmos o homem divino do homem humano. Jesus é Deus plenamente e é homem plenamente. E ele se fez carne. João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nas suas epístolas, João é muito contundente quando ele diz, qualquer que nega que o Filho de Deus vem em carne, este não é de Deus, mas está possuído pelo Espírito do Anticristo. Então, o Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. Caro professor e aluno, no próximo domingo, que Deus conceda uma aula maravilhosa e abençoada, que esse estudo seja um estudo enriquecedor, proveitoso para nos ensinar sobre Cristo, sua obra, seus atributos, sua deidade e sua humanidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma boa aula a todos no próximo domingo. Deus te abençoe. Até a próxima semana, querendo Deus.